Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos aqui para mais uma análise de fechamento do mercado do nosso dia 15 de junho, aqui no mini índice, certo? A gente está com o gráfico de 5 minutos. E também vamos fazer nossos estudos aqui, nossa perspectiva para nossa terça-feira, no dia 16 de junho, certo? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações, para que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube sempre te notifica aí sobre esse vídeo novo, para que você aprimore cada vez mais seus conhecimentos, certo? E as suas técnicas também. Então é muito importante que você ative o sininho de notificações também. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links úteis, que é o nosso link do grupo de estudos, tanto o grupo de estudos e o grupo de materiais do Telegram. É muito importante que você entre lá e participe dos dois. Principalmente se você tem dúvidas para poder estar tirando, certo? Dúvidas específicas sobre o mercado de renda variável aqui, sobre a nossa Bolsa de Valores brasileira, beleza? Então, para não prolongar muito, pessoal, vamos aqui para a nossa análise já aqui no gráfico, beleza? Deixa eu já dar um zoom aqui, pessoal, para a gente conseguir já pegar os nossos primeiros pontos aqui que a gente pode estar fazendo a nossa análise, beleza? Então, pessoal, o que a gente teve aqui? Ó? Logo no momento de abertura do mercado, pessoal, o preço ele abriu um pouco acima aqui da nossa mínima do dia anterior, certo? Ele abriu um pouco acima, pessoal, e ele já veio com muita força aqui estourando, tá, pessoal? Quando ele dá bem no ponto, assim, digamos aqui que ele ficou praticamente em cima da nossa linha, certo? Quando ele está em cima da linha, pessoal, para qualquer lado que ele vai dar o estouro aqui, você pode ir com o preço, tá? Uma venda aqui abaixo dos 50 pontos aqui, ou se ele tiver estourado para cima, 50 pontos acima, você também conseguiria estar aplicando nossa estratégia aqui de abertura de mercado, certo? Depois disso, pessoal, que ele deu aqui esse nosso estouro aqui para baixo, certo? Ele veio aqui e deixou essa nossa formação aqui de um doji no meio do caminho aqui da operação, certo? Sempre um doji no meio do caminho da operação, pessoal, a gente fica atento para poder estar operando ele, certo? Não é que nem quando a gente encontra um doji próximo aos nossos níveis de suporte e resistência, que a gente já entra e simplesmente acompanha possivelmente a um próximo alvo para a gente poder estar dando a nossa operação, certo? Normalmente são operações mais longas quando ele está exatamente nas nossas linhas de suporte ou de resistência com a formação dele, beleza? Então, pessoal, depois disso, o que a gente teve aqui? A gente teve uma lateralização no mercado, tá, pessoal? Conforme eu já expliquei para vocês, ó, depois que a gente tem de 2 a 3 confirmações já que o mercado ele já veio se movimentando aqui no preço, ó, a gente já identificou uma lateralização aqui no preço. Ó. Aqui ele desceu, subiu, já testou aqui de novo, ó, subiu aqui, deixa eu apagar aqui para poder ficar mais bem visível para vocês, certo? Aqui, ó, seria mais ou menos nesse nosso nível aqui que ele ficou lateralizado. A gente poderia ter considerado aqui também nosso nível de suporte, mas ele só tocou uma vez. Se ele ficou um pouco mais acima enroscado também, a gente também considera como sendo um nível ali de lateralização do preço, certo? Então aqui seria o nosso primeiro ponto, desceu aqui, já veio rompendo, subiu, aí desceu aqui, fez o teste, testou lá em cima, certo? Então aqui em cima a gente já tem 2 pontos de confirmação. Desceu aqui, ó, a gente já tem 2 pontos de confirmação depois aqui embaixo, e depois toda vez que ele tocar aqui no fundo, a gente pensa em fazer compra para tentar sair lá em cima, certo? Chegou lá em cima, você simplesmente fecha a tua operação e faz uma venda para tentar buscar o preço lá embaixo, certo? A gente sempre fica dentro desse range aqui, sempre compra aqui embaixo e faz venda lá em cima. Quem pegou essa operação aqui, pessoal, muito possivelmente conseguiu bater a meta logo nesse começo aqui, certo, do mercado aqui, da nossa primeira hora, digamos aqui, certo, das 9 até as 10 horas ali, ele foi até mais ou menos aqui umas 10h30, mais ou menos 10h35. Então 1h30 de mercado foi suficiente para você vir aqui e bater a meta no mercado, certo? A não ser que você já bateu a meta logo aqui no momento da abertura, aqui, questão de segundos, você já conseguiu fazer sua meta, simplesmente fecha a plataforma e vai fazer outra coisa. Ou vai estudar no simulador também, mas a partir do momento que você bateu a tua meta, eu recomendo que você não volte na conta real, certo? Vai somente no dia seguinte para poder operar, aproveita o dia para você fazer outras coisas, mas bateu a meta, pessoal, bateu aquilo que você já estipulou, simplesmente fecha a plataforma e vai fazer outra coisa. O que eu sempre recomendo para o pessoal também é, se você ganhou, por exemplo, hoje, se você teve ganhos, é importante que você saque aquele dinheiro, certo? Não deixe lá na corretora. Saca aquele dinheiro e guarda em algum outro lugar, coloca em ações, por exemplo, de repente joga para alguma outra corretora que vocês utilizam para poder estar operando ações, certo? Porque, por exemplo, de repente você está operando aqui um dia, você não está num dia muito legal,
e daí você infelizmente acaba quebrando sua conta. Isso daí pode acontecer principalmente com quem está iniciando, certo? Obviamente com o treinamento aqui, quem está acompanhando e está aplicando exatamente as estratégias como eu estou explicando, é mais difícil de estar quebrando uma conta. Mas pode acontecer também, certo? De repente você está um dia aí com viés, não sei, quer fazer de qualquer jeito, e daí você acaba deixando dinheiro no mercado. Então se você está com uma conta pequena, obviamente, não é bom você deixar uma conta muito grande aqui. Se você está com uma conta pequena e você acabou quebrando ela, e você já sacou dinheiro do mercado, depois você tem dinheiro para vir aqui e colocar de novo, certo? Você não precisa ficar sempre tirando dinheiro do seu bolso para ficar colocando aqui. Se você deixar todo esse seu dinheiro na corretora, que você vai ganhando aqui no day trade, a própria corretora utiliza todo aquele teu dinheiro que você tem na corretora como uma margem para poder trabalhar aqui no mercado de renda variável, certo? Então é muito importante que você sempre saque todos os dias que você tiver ganho, beleza? Então, pessoal, continuando aqui nossos estudos, ó, depois o preço aqui ele veio, ficou aqui um pouco enroscado, certo? A gente podia estar trabalhando aqui nos nossos pontos, sempre compra e venda, veio aqui e rompeu, beleza, rompeu, você utiliza nossa estratégia aqui de reversão de mão, certo? Obviamente, se eu utilizar aqui a estratégia de reversão de mão a partir desse nível de rompimento aqui, certo? Então, rompeu aqui, que seria a nossa máxima da lateralização aqui, tá? Ele sempre deixa esses pontos aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, ele deixou esse outro ponto aqui, beleza. Então, o nosso rompimento só ia se confirmar mesmo a partir desse ponto. Então, se você fez uma venda aqui, aqui estaria teu ponto de stop, certo? O teu ponto de stop e reversão de mão. Então, você simplesmente subiu aqui, fechou, saiu no 0 a 0 aqui na operação, pelo menos, certo? Aí você simplesmente vai lá e aguarda a próxima oportunidade que o mercado tem para poder dar. Depois ele veio aqui, indicou um candle de força rompendo já mesmo, né? Confirmando esse nosso rompimento. Simplesmente veio segurando aqui e na nossa linha de tendência de alta aqui, que a gente tinha riscado num dia anterior, junto com o nosso nível aqui de resistência, o preço veio aqui e tendeu a dar uma enroscada aqui, certo? Então são duas confirmações, tá, pessoal? Uma linha de tendência de alta aqui que ele está funcionando como sendo um nível de resistência e o nosso nível aqui de 25% da movimentação do dia anterior que ele está funcionando como nível de resistência. Então aqui a gente tem duas confirmações. Se ele indica algum candle aqui, a gente teria mais uma terceira confirmação, então não teria por que você não tá dando entrada nessas operações. Que nem eu falo para vocês sempre aqui nos vídeos. De 2 a 3 confirmações que você já teve aqui do preço, dá entrada na sua operação, certo? Não fica aguardando muito. Se você ficar aguardando muito, querendo muitas, 4, 5 confirmações, infelizmente você não vai conseguir ficar operando aqui no mercado, certo? Então você viu que teve de 2 a 3 confirmações, dá entrada na operação, seguindo o seu gerenciamento, seguindo o gerenciamento do tamanho da sua conta e seguindo de acordo com as estratégias que você já veio estudando aqui no canal, certo? Então é muito importante que você sempre tenha tudo isso em mente e saiba dar a entrada no momento certo aqui de operação, beleza? Então depois disso, pessoal, dessa alta aqui que ele teve, ele veio aqui, já veio caindo aqui, indicando aqui pontos, ó, tentativas de reversão no mercado aqui próximo à nossa mínima, e aqui ele veio e simplesmente tentou buscar aqui um pouco um nível mais acima. Buscou um nível mais acima, aqui ele fez a formação de um arame, certo? Um arame no meio da movimentação do mercado, a gente poderia arriscar uma venda aqui até o fechamento do nosso gap. Só lembrando, no meio da movimentação do mercado é arriscado a gente dar entrada, mas se você quer fazer alguns pequenos scalps também dá para fazer. Ó, simplesmente vendi aqui, saí ali no nosso ponto, certo? Antes da gente fazer a venda aqui, pessoal, o preço abriu aqui, você não vai já pensar em fazer a venda logo de cara, tá? Espera o preço primeiramente testar, quando ele vier aqui descolado do preço para buscar o preço mais abaixo, que você pensa em fazer a venda para tentar sair mais ou menos nesse nível, certo? É sempre operação de scalp, pessoal. Vocês viram o ponto de entrada, aqui é a confirmação, o preço já testou para cima, testou para baixo, entra aqui vendido, sai aqui na nossa mínima do dia anterior da movimentação no mercado. Só lembrando que a gente tinha um nível aqui muito bom aqui em relação ao nosso nível de... Aqui antes ele estava como sendo um nível de resistência e depois ele veio aqui formando um nível de suporte, certo? Então poderia ser que o preço enroscava exatamente nesse ponto. Então a gente vende aqui, descolado aqui do preço, a gente simplesmente fecha a nossa operação, beleza? Depois disso aqui ele deu um engolfo entre, bem no meio da nossa movimentação aqui, certo? Ele fez um engolfo aqui bem no meio da nossa movimentação entre ou suporte ou resistência, que depende do lado do preço que você está vendo, se é ou do lado de cima ou do lado de baixo, mas ele ficou bem no meio aqui da nossa mínima do dia anterior. Então isso não é uma confirmação, tá, pessoal? Então a gente fica atento. Sempre quando o preço ele fica no meio da nossa linha, ó, aqui, ó, ele tá indicando como se fosse um engolfo aqui mesmo, ele engolfou mesmo aqui o preço, só que ele está bem no meio da nossa linha. Então se ele está bem no meio da nossa linha, pessoal, a gente fica atento a isso, porque ele não é uma confirmação de ponto de entrada, certo? Muita gente confunde isso. No meio de movimentação assim, a gente pode até arriscar uma entrada, mas quando ele está no meio aqui do nosso nível ou de suporte ou de resistência, a gente fica muito atento que o preço
pode não estar dando a nossa confirmação de entrada. Obviamente que o preço ele subiu um pouco, teria como fazer um pequeno scalp, mas é uma operação muito arriscada, certo? Então fica atento a isso, principalmente quem está chegando aqui no canal, beleza? E só lembrando aqui, ó, a gente está numa linha de tendência de baixa aqui, e aqui ele não tinha confirmado aqui, ó. Então simplesmente se você comprou, você sai de um nível, busca o outro, fechou tua operação, mas como a gente está numa tendência de baixa aqui, a gente vai pensar sempre em fazer venda, tá? Sempre a favor dela, a menos que haja um rompimento. Ó, um candle de força indicando nosso rompimento, simplesmente rompeu. Rompeu, que nível que ele buscou aqui, ó? Ele buscou esse nosso ponto aqui desse nosso nível, certo? Então a gente simplesmente aqui vem acompanhando o preço. Aqui a gente já teve a confirmação do nosso rompimento da nossa linha de tendência de baixa, com essa nossa confirmação do candle de força, o preço testou para baixo, veio para testar para cima, você pode pensar em fazer uma compra a partir desse nível aqui de rompimento, certo? Fez uma compra aqui, ele buscou o próximo subnível aqui, certo? Ele sempre sai de um ponto e vai para o outro, tá pessoal? É sempre dessa forma que o preço trabalha, ó. Ele sai de um nível, busca o outro, veio testando, ó, saiu de um nível, buscou o outro, ele veio testando aqui como sendo o nível de suporte aqui, ó. É sempre assim, ó, ele subiu, testou como nível de suporte, subiu rompendo, testou como nível de suporte, subiu rompendo, buscou nosso nível de máximo aqui e tendeu a cair, buscou novamente esse nosso outro topo aqui que era um nível de suporte para ele também. Aí aqui ele fez indicação de Orami já fechado no nosso nível de 25%, em relação da nossa movimentação do dia anterior. Deixa eu apagar um pouco aqui o gráfico para ficar mais claro isso para vocês. Então ele fez aqui, ó, e ele fez um fechamento exatamente no ponto, não é o ponto de entrada, tá pessoal? Não confunda ponto de entrada com essa relação aqui. Aqui no caso ele já era o fechamento da movimentação, certo? Então aqui não é um gatilho de entrada para a gente poder estar dando a entrada nas nossas operações, beleza? Depois disso, pessoal, a gente simplesmente aguarda o que o preço pode indicar para a gente. Ó, ele veio, desceu aqui, simplesmente ficou subindo aqui, e ele veio e rompeu essa nossa linha de tendência de alta. Obviamente, você podia pensar em fazer venda, mas a gente só tem uma única confirmação. Por isso que eu sempre falo para vocês, tá, pessoal? Aqui o preço ele não fez nenhuma formação. Aqui ele não fez nenhuma formação, aqui a gente está numa linha de tendência de alta aqui, ó, certo? Mas aqui ele está vindo de baixo para cima, então ele funciona como sendo um nível de resistência. Se ele funciona como um nível de resistência, a gente só tem apenas essa confirmação da linha de tendência de alta. Se ele tivesse mais próximo aqui, mais fechado, pessoal, aí sim a gente poderia falar que a gente tem o nosso nível de resistência do nosso alvo, quando o preço vem de baixo para cima, e a gente tem também o nosso nível de resistência dessa nossa linha de tendência de alta aqui, que ele estaria bem colado aqui. Então a gente teria duas confirmações. Aqui, como ele está um pouco distante, pessoal, aqui sim ele pode tender a vir dar o rompimento conforme ele fez, certo? Então se aqui ele não indicou nenhuma confirmação, a gente não pensa em fazer venda, porque também, afinal de contas, a gente está seguindo uma linha de tendência de alta aqui, tá? Uma linha de tendência de alta, a gente simplesmente vai seguindo ele. Obviamente, chegou nesse ponto aqui, você simplesmente aguarda para ver o que o preço vai fazer. Se ele não indicou nenhum ponto de confirmação, você não dá entrada na sua operação. Se ele indicou ponto de confirmação, você vai lá, de acordo com o seu gerenciamento, e entra na operação, beleza? Deixa eu puxar um pouquinho mais para frente para a gente finalizar nossa análise aqui do mercado. Depois disso, ele veio, buscou aqui o nosso alvo, certo? De 50% da nossa movimentação, veio, testou o nosso nível aqui de linha de tendência de alta, que antes era uma resistência vindo de baixo para cima, veio, testou como sendo suporte. Beleza, aí depois disso ele subiu, desceu de novo como sendo um nível de suporte de novo, tá, pessoal? Então a gente teve aqui, ó, duas confirmações que ele deu pra gente, que ele está funcionando já como nível de suporte, certo? Depois disso, pessoal, o preço ele vem seguindo aqui, a gente tem alguns dojis que a gente consegue tá operando aqui, certo? Aí simplesmente o preço vem caindo aqui, ó, testando o nível de resistência aqui, veio oscilando, deixou mais uma formação de um doji aqui pra gente, somente a nível de rompimento a gente pensava na continuidade na nossa movimentação, e a gente poderia pensar em scalp aqui, né, mais ou menos nessa nossa movimentação do preço, certo? Mas depois disso, pessoal, ele veio aqui, ó, simplesmente veio operando aqui, ele fez a formação de um martelo invertido exatamente no nosso nível aqui, certo, pessoal? Então aqui a gente não pensa em fazer operação de alvo, apesar dele ter caído aqui, a gente não pensa em fazer operação de alvo nesse ponto aqui, certo? Porque ele já deu o fechamento aqui exatamente no nosso nível de 75% da movimentação do dia anterior. Obviamente, o mercado caiu, mas é muito melhor você realmente ter os nossos pontos de confirmação conforme a gente já faz os nossos estudos do que você estar dando entrada em qualquer ponto de operação. Pessoal, como a gente já tinha aqui as nossas confirmações da nossa linha de tendência de alta aqui, ó, em dois pontos que ele já indicou segurando, e a gente tinha aqui logo abaixo aqui, ó, uma pequena fração aqui, uma pequena distância entre o nosso 50% da movimentação e a nossa linha de tendência de alta aqui, pessoal, a gente podia pensar em comprar nesse ponto aqui quando ele batesse aqui, certo? Ó, ele bateu aqui, você simplesmente pensava em comprar. Se ele estourasse para baixo, aqui estaria seu stop, e aqui você também já pensaria em fazer teu ponto de reversão no mercado para tentar buscar aqui uma possível queda, para pelo menos você recuperar
esse seu gap aqui entre o ponto de entrada e seu stop, para você já pelo menos tentar recuperar aqui a sua operação, mais ou menos onde você iria fazer aqui, certo? Que daria mais ou menos nesse fundo. A partir do momento se ele viesse com força aqui, você simplesmente deixava o preço cair e simplesmente ia seguindo a movimentação do mercado. Mas como a gente já tinha duas confirmações aqui, que o preço tende a segurar nessa nossa linha de tendência de alta, aqui a gente poderia tentar pensar em fazer uma compra também, beleza? E depois disso o preço simplesmente foi lá e fechou a nossa operação aqui, mais ou menos nesse nível, certo? Então acredito que a análise do nosso fechamento de mercado do dia 15 de junho aqui do mini índice é isso. Eu vou apagar aqui as linhas, tá pessoal, rapidamente, para a gente já fazer nossas marcações pensando para nossa terça-feira aí, nosso dia 16 de junho. Então, se esse vídeo está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você curta o vídeo, para que o YouTube sempre entregue para cada vez mais pessoas que têm interesse em tá operando aqui no mercado de renda variável, aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira, certo? Mini índice. Quanto mais gente, pessoal, a gente trazer para cá, melhor o nosso mercado se movimenta, certo? Então, melhor o mercado se movimentando e tendo mais dinheiro circulando, quanto mais análise técnica, quanto mais apurada for essa análise técnica aqui, maior vai ser a probabilidade de você tirar dinheiro desse mercado, certo? Então, quanto mais gente vier para cá, melhor é. Então, pessoal, se vocês curtirem aqui o vídeo, o YouTube com certeza vai recomendar para cada vez mais pessoas para poder estar entrando nesse mercado aqui de renda variável que é o mini índice, certo? Então, se a gente tem uma técnica apurada, a gente com certeza vai estar tirando dinheiro desse mercado, certo? Obviamente, tem dias que, infelizmente, a gente acaba perdendo, mas se está dentro do nosso gerenciamento e a gente está tendo muito mais lucro do que perda, então a gente ainda está no ganho, beleza? Obviamente que a gente quer ganhar todos os dias, mas nem sempre é assim que funciona, beleza? Principalmente quando a gente está começando, é um pouco complicado, beleza? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva também, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade e também participe do nosso link, do nosso grupo do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Então eu vou estar riscando aqui as nossas linhas rapidamente, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então, para quem está chegando agora, tá, pessoal? A gente sempre faz essa nossa marcação de níveis de suporte e resistência, certo? É sempre dessa forma que a gente marca. Os 25% aqui da movimentação do dia, eu vou colocar na nossa cor branca aqui, beleza? E os nossos 75% também, como de costume, eu vou colocar também aqui na cor branca, para ficar mais fácil aqui, mais visível para a gente no mercado, beleza? Eu vou marcar também aqui, pessoal, mais algumas linhas que algumas pessoas veio perguntar para mim como que a gente faz para poder estar riscando esses nossos níveis de suporte e resistência aqui, certo? Então eu vou colocar mais alguns subníveis aqui, tanto para cima como para baixo, para que vocês consigam compreender como que eu sempre risco essas linhas, certo? Então eu simplesmente peguei aqui a nossa Fibonacci, certo? Peguei aqui do nosso alvo até lá no nosso ponto de cima, certo? Do nossa máxima, ó. Nosso alvo peguei aqui do ponto dele até a nossa máxima aqui. Eu vou riscar as linhas lá para cima. Então eu vou pegar o ponto que estava no nosso alvo, colocar ali junto com a nossa máxima e vou riscar aqui, ó, os 50% da movimentação e a nossa máxima também aqui em cima no preço, certo? Deixa eu só posicionar aqui direito. Então a gente está posicionado ali, beleza? Aqui vai ser a nossa cor branca novamente, que é a nossa réplica dos nossos 75% da nossa marcação ali, beleza? E aqui vai ser o nosso próximo alvo, se o preço vier a romper a nossa máxima variação do dia. Então eu vou colocar aqui de novo a nossa cor verde-limão aqui, beleza? E lá para baixo é a mesma coisa, eu vou também estar riscando lá para baixo, para que fique bem claro como que a gente faz as nossas marcações de níveis de suporte e resistência, tá, pessoal? A gente sempre usa aqui as nossas linhas de Fibonacci, nossos padrões de Fibonacci, para poder estar seguindo as oscilações do mercado, certo? Depois aqui a gente simplesmente apaga a nossa linha de Fibonacci, que não vai ser tão útil assim pra gente, beleza? A gente só deixa nossos níveis aqui de suporte e resistência marcado. Então aqui ela é a nossa réplica dos nossos 25% da movimentação, que é igual a gente marcou de 75% lá em cima. E aqui vai ser o nosso próximo alvo se ele vier a romper essa nossa linha vermelha, que é a nossa mínima movimentação do dia. Então eu vou colocar aqui o alvo também na cor verde limão, beleza? Só lembrando, pessoal, os nossos principais pontos de movimentação do mercado é entre nossa máxima movimentação, mínima movimentação, 50%, 25% e 75%. As nossas réplicas de linhas que a gente riscou lá, tanto lá para cima como aqui para baixo, é só caso ele venha romper a nossa mínima, a gente vai já estar utilizando as linhas aqui embaixo, e se ele vier romper a nossa máxima aqui do dia, a gente já vai ter os nossos pontos riscados lá em cima também, beleza? Então é mais para a gente poder facilitar, certo? Então deixa eu só reposicionar aqui para a gente conseguir já fazer
os nossos estudos pensando aí na nossa terça-feira, no dia 16 de junho, beleza? Eu vou diminuir um pouco mais aqui, tá? Para a gente poder ter um pouco mais de espaço aqui de tela para conseguir estar fazendo a nossa análise de mercado. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou riscar essa nossa linha de tendência de alta aqui, em relação a esse ponto. A gente pode até riscar em relação a esse nosso primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. E fazer uma linha mais bem ajustada aqui, tá, pessoal? É tudo no ponto certo aqui, ó, certo? Não coloquem de qualquer jeito, tá, pessoal? Aqui, então, a gente vai ter uma linha de tendência de alta, que a gente pode estar seguindo, e eu vou riscar uma outra linha em relação a esse ponto aqui lá para cima, que a gente também pode estar seguindo aqui como sendo as nossas linhas de tendência de alta, certo? Então a gente vai ter esses dois níveis aqui de linha de tendência de alta. Obviamente a gente poderia ter pego um ponto desse daqui e ter riscado até aqui nesse nível, certo? Só que eu vou estar seguindo aqui a análise mais ou menos de alguns níveis. Eu não vou colocar tantas linhas, tá, pessoal? Vocês sabem que quanto mais, por exemplo, aqui a gente está nessa linha de tendência de alta aqui, o preço abriu nesse nível, certo? Se o preço vier rompendo aqui para baixo, certo? Na nossa oscilação no mercado e vier buscar essa linha, a gente sabe que o nosso nível de ponto de origem aqui ele já está abrindo, certo? Em relação a essa nossa linha de ponto de origem que a gente tinha arriscado aqui. Esse ângulo aqui a gente sabe que é muito mais fechado do que esse ângulo aqui, certo? Porque o nosso nível aqui ó, de linha de tendência de alta está abrindo. Então se o nosso nível de tendência de alta está abrindo, a tendência é que o preço ele venha buscar níveis mais baixos, certo? Tanto é que se ele chegar nessa nossa linha de tendência de alta aqui, certo? Em relação a esse nível de ponto de origem, a gente sabe que esse ângulo aqui ele é muito mais aberto do que esse ângulo aqui da linha de ponto de origem, como esse ângulo aqui da nossa linha de ponto de origem também. Então, a gente consegue identificar que quanto mais ele abre aqui nessa nossa linha de tendência de alta aqui, mais fraco vai ficar a nossa tendência de alta aqui em relação a esse nosso nível. Então, quanto mais fraco ele fica em relação a essa nossa linha de tendência de alta aqui, mais fácil é ele romper direto esse nosso nível, certo? Quanto mais for fechado o ângulo, por exemplo, nessa nossa linha de tendência de alta que a gente tinha aqui, ó, quanto mais for fechado o ângulo aqui na linha de ponto de origem, mais forte está o mercado para cima. Então, mais a gente vai pensar em fazer compra sempre, certo? Principalmente no toque da linha. Tocou a linha, a gente compra, certo? Tocou a linha, a gente compra aqui. Por mais que ele dê operações curtas aqui, ele simplesmente veio, tocou nossa linha de tendência de alta, a gente tenta já comprar. Isso são coisas, nuances aqui que a gente vai pegando conforme a gente vai observando e estudando cada vez mais o mercado. Quanto mais tempo de tela você tiver operando e estudando, mais fácil vai ser você conseguir visualizar esses pontos de oscilação do mercado, certo? Vou estar trocando essa nossa linha de tendência de alta aqui também por uma cor, pela cor vermelha aqui, certo? Eu vou deixar uma espessura aqui um pouco maior aqui, beleza? Para a gente conseguir diferenciar mesmo das nossas outras linhas conforme ele vai perdendo força aqui de movimentação, certo? Ok, eu também vou colocar na cor vermelha. Vocês podem estar colocando na cor que vocês quiserem, certo? Vou colocar aqui na espessura 3. Espessura 2 que ficar um pouco mais fina e a outra eu já sei que está perdendo força, então eu vou deixar essa cor aí mesmo de movimentação, certo? Então conforme eu expliquei, pessoal, se o preço vier abrir aqui, de repente ele vem aqui para cima, tá, pessoal? Só lembrando, a gente tem um gatilho muito forte aqui, então pode ser que o preço simplesmente faça isso aqui de uma vez só, logo no momento de abertura, certo? Então de repente ele vem aqui, ó. Se ele já abrir aqui do lado, pode ser que ele faça isso aqui de uma vez, tentando buscar preços aqui mais acima devido a esse nosso gatilho aqui, tá? Então a gente fica bem atento a isso. Se o preço vier buscando aqui com força para baixo, a gente tem um outro gatilho aqui também, aqui para baixo, beleza? Só lembrando que se ele abrir aqui acima, a gente fica muito atento que a gente tem uma linha de tendência de alta nesse ponto e a gente tem um nível de suporte nesse ponto se o preço estiver aberto aqui, tá? Então a gente fica muito atento para onde que a gente vai estar fazendo a nossa operação aqui no mercado. Caso o preço venha aqui para baixo, certo? Pode ser que ele venha aqui, encontre uma certa dificuldade que a gente está rompendo, de repente ele vem aqui repicando, já buscando preços mais altos aqui, encontrando uma continuidade do mercado dessa nossa tendência aqui de alta, certo? Que ele está vindo aqui, ó, dessa nossa tendência de alta. Mas caso ele venha rompendo, simplesmente você vem descendo com o preço, de repente ele encontra uma certa dificuldade de romper esses nossos subníveis aqui, então a gente fica atento a essa nossa oscilação do preço, certo? Se ele vier aqui, simplesmente chegou aqui no nosso alvo, deixa eu apagar aqui um pouco das linhas, se ele vier aqui simplesmente chegou no nosso alvo aqui, a gente simplesmente aguarda uma decisão do preço, ou se ele vai subir, ou se ele vai vir descer e perder cada vez mais força aqui, certo? Só lembrando, pessoal, a gente teve uma tendência de alta aqui, e se o preço vier buscar esse nosso nível aqui, certo, de alvo, a gente simplesmente fechou nossa Fibonacci. Aqui daria mais ou menos os nossos 61,8%
nessa nossa outra linha aqui, certo? Então pode ser que ele venha simplesmente buscando esse nosso nível aqui, saindo dos nossos 50% e tentando fechar aqui o nosso gap de mais ou menos 61,8% nesse nosso nível do preço, certo? Depois que chegou nisso, a gente sempre lembra da nossa teoria de Dow, que a teoria de Dow fala que o preço pode vir buscar de 50% até mesmo 100% da nossa movimentação aqui do mercado, beleza? Então se ele vier continuando caindo mais aqui, a gente simplesmente vem acompanhando sempre a tendência do preço, certo? Tenta não ficar contrário à nossa tendência principal que o preço está indicando pra gente. Se ele vier romper esse nosso nível de mínima aqui, variação do dia, a gente simplesmente segue as nossas marcações que a gente já deixou lá para baixo, certo? A gente simplesmente segue essas nossas marcações que a gente já deixou aqui para baixo. Lá para cima é a mesma coisa, se ele romper aqui o nosso nível de máxima, essa nossa máxima movimentação aqui do dia rompendo essa nossa linha aqui, a gente já tem as nossas marcações aqui da nossa réplica de 75% e a réplica do nosso alvo de 50% que está aqui, certo? Então a gente já tem nossas réplicas aqui, a gente simplesmente vem acompanhando as oscilações do preço e verificando lá atrás o que o preço está indicando para a gente em relação à estrutura de mercado. Tanto aqui em cima, certo? Caso ele rompa a máxima, como aqui embaixo, caso ele rompa a mínima, a gente simplesmente analisa lá atrás o que está acontecendo no preço para a gente vir fazendo as nossas análises dentro dessas nossas perspectivas aqui do mercado, certo? Bom, esse vídeo ficou muito longo, mas eu acredito que ficou bem explicado, com muitas técnicas aqui para que vocês consigam estar utilizando no mercado, certo? Então, se esse vídeo está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você curta o vídeo, para que esse canal cresça cada vez mais e a gente consiga atingir cada vez mais pessoas que tenham interesse de estar operando ou conhecendo até mais aqui nosso mercado de renda variável, da nossa B3 aqui, nossa Bolsa de Valores brasileira, tanto o mercado de mini índice como o mercado de mini dólar também. Só lembrando que nossas estratégias aqui a gente pode estar aplicando para qualquer tipo de mercado que segue uma estrutura mercadológica, como Forex, a gente pode operar mercado de ações lá fora também, Nasdaq, beleza? Então, a gente tem uma infinidade de mercado que a gente pode estar operando. Até o mercado brasileiro aqui de ações, com análises diárias aí, ou de repente você quer fazer scalp também em ações, as nossas análises aqui você pode estar utilizando lá para poder estar fazendo as suas perspectivas também, certo? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal também, vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade e também participe lá do nosso grupo do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição. São dois grupos, tá, pessoal? O grupo de estudos e o grupo de materiais. Se você tem dúvidas, entra lá, deixe suas dúvidas, deixe suas sugestões de vídeo, que dentro do possível eu vou estar atendendo vocês lá, beleza? Algumas técnicas que eu deixei aqui nesse vídeo foi do pessoal que me chamou no privado lá e foi pedindo para que eu faça essas análises aqui, beleza? Então se você tem dúvida, pode também estar me chamando no privado lá sem problema nenhum, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês, beleza? Então é isso, bons trades amanhã, um forte abraço, tamo junto e até mais.